Bom, nós vamos falar então sobre a última parte. Eu vou fazer depois um resumo do que nós falamos, foi falado nessas aulas de oração, mas a última parte hoje é sobre contemplação. Se conseguir colocar a parte lá de contemplação. Quem aqui esteve presente em todas as outras aulas, levanta a mão. Então, peraí, deixa eu ver. Quem não esteve presente, melhor, para eu saber que tem... Então acho que eu tenho que começar pelo comecinho, só dar uns toquezinhos. Bom, a gente está falando sobre oração. Se eu for falar aqui, algumas não vão entender. A gente está falando sobre oração como existência. Não como algo que a gente faz, mas como algo onde a gente pode se relacionar e ouvir a Deus. Como toda a nossa existência está envolvida na oração. Nossos sentimentos, nosso afeto, nossa imaginação, os nossos pensamentos, a nossa criatividade. Tudo de nós poder estar envolvido na oração. Então, oração não é um momento que eu sento para falar, mas a oração, ela envolve todo o meu ser em todos os momentos da minha vida. Falar é uma das coisas da oração, um dos componentes, quando a gente para falar, mas a oração, acima de tudo, é parar para ouvir a Deus. E tem alguns obstáculos que a gente enfrenta para a oração. Não sei se quiser pôr os slides anteriores, apesar que eu não vou seguir os slides anteriores, só o resuminho aqui que eu fiz. Mas alguns obstáculos que nos atrapalham, para que a nossa oração seja o centro do nosso relacionamento com Deus, da nossa vida. E alguns desses obstáculos são muitas feridas, que muitas vezes temos no coração, medos. Muitas dessas coisas podem atrapalhar a nossa oração. A nossa visão distorcida de Deus pode atrapalhar a nossa oração. Muitas vezes nós vemos Deus mais como alguém que está cobrando alguma coisa, alguém que está esperando alguma coisa. Então, a visão distorcida que temos de Deus. E muitas vezes práticas espirituais que não nos trazem vida. Simplesmente uma repetição após a outra, que a gente perde o sentido do porquê a gente está fazendo aquilo. E a oração pode se tornar isso, se a gente não prestar atenção e o porquê eu estou fazendo isso. Então, o objetivo é que a gente possa crescer em orar o tempo todo e, como fala em Tessalonicenses, orar continuamente. Então, o que foi falado nas aulas anteriores foram falados sobre, etapas da nossa oração. Porque muitas vezes a gente tem a ideia de, vou orar e depois eu vou ler a Bíblia, como coisas separadas e desconexas. Mas, na verdade, a oração está envolvida quando a gente está numa conversa, ela vai fazer parte de uma conversa ou de um tempo que eu vou estar na Bíblia, de uma música que eu ouço. Quando a gente entende esses componentes, a gente pode perceber que em tudo a gente está envolvido com a oração. Então, a abertura, que é um desses componentes que a gente está falando sobre a oração, é a gente poder estar consciente, a gente estar presente naquele momento e consciente da presença de Deus. Então, é um tempo onde a gente fala e a gente ouve a Deus. Então, oração não é um momento para eu falar com Deus, mas é um momento de troca, falar e ouvir. Então, é um momento de eu aprender a me aquietar, ficar em silêncio. Eu gosto muito de quando eu vou orar, eu me aquieto e eu penso na respiração. Porque quando a gente pensa que eu estou vivo, a primeira coisa é, se você está respirando, você está vivo. O dia que você parar de respirar, pode ser que você já passou dessa vida aqui. Então, depois eu vou ler uma escritura, por que eu penso isso, mas da gente poder se perceber e poder parar e aquietar nossos pensamentos para poder perceber também Deus falando conosco. Então, esse momento da abertura é um momento onde eu posso me fazer presente e me fazer aberto para Deus. Eu poder falar, Deus, eu estou aqui para te ouvir. Então, a gente poder trabalhar esse exercício na nossa vida, no nosso dia a dia. Poder estar presente e essa percepção, Percepção do que é santo e a percepção de que a nossa conversão, ela é uma conversão diária.
a partir desse momento que eu estou ouvindo Deus, Ele vai estar sempre revelando algo para mim. E a ponderação é uma reflexão meditativa. É a gente poder ouvir a direção do Espírito Santo, porque Ele vai nos mostrar que existem pesos diferentes nas coisas, que são importantes. Tem muitas questões que nós passamos no dia, várias coisas acontecem na nossa vida e a gente precisa aprender a refletir e meditar. Gostei muito quando a Laiane fez a ceia hoje, que ela falou sobre como ela, falando com o Espírito Santo, para ele dar para ela o entendimento, a revelação do que aquela palavra na Escritura dizia. É sobre isso que nós estamos falando, de como a gente poder falar com o Espírito e ouvir qual que é a mensagem, o que ele está falando para mim, o que essa mensagem de Deus tem para mim. Então, tudo isso faz parte de... A oração está sempre conectada. Quando você está lendo a Bíblia, você está orando para Deus, para o Espírito te dar um entendimento, você parar nesse momento de refletir e meditar. Então, a ponderação nessa meditação pode ser uma aula que você vai meditar, como a aula de hoje, as aulas, outros cultos. Uma conversa pode envolver uma meditação, uma reflexão. Depois de um tempo você medita naquilo ali, você reflete. E você, Deus, o que o Senhor está querendo falar para mim com isso? Então, uma conversa também está envolvida a oração. Uma música, às vezes você canta uma música e uma palavra fala com você. E você refletir naquela palavra, você refletir naquela frase. Tudo isso é Deus trabalhando na nossa vida quando a gente está aberto. E quando a gente está aberto, a gente presta atenção em tudo. E a gente vai refletindo sobre essas coisas, de pensar como Maria. Ela refletia no coração várias coisas que ela via acontecendo na vida de Jesus. Quando ele foi no templo, ele fala, eu estava aqui na casa do meu pai, ela refletia no coração. Quando Jesus nasceu, falaram para ela quem ele seria, ela refletia no coração. Então, a gente ponderar e ouvir, estar com a antena ligada para Deus, o que Deus quer comunicar para nós e nos ensinar. Então, essa ponderação entra nessa parte de você refletir, de você pensar sobre o que é que Deus está querendo falar com você. Então, para isso, a gente não só usa a nossa mente, nossos pensamentos, mas também os nossos sentimentos, as sensações, todo o nosso ser. Nós não somos apenas pensamento, é todo o nosso ser. As nossas emoções, os nossos sentimentos, e muitas coisas falam conosco. O Espírito fala conosco. Às vezes dá um sentimento, às vezes aquele receio, o que está acontecendo? Por que eu estou me sentindo irritada com isso? Você se começar a perceber o seu ser. E conversa com Deus. Deus, por que eu estou irritada? Ou por que eu estou apreensiva? Em todo momento é um momento da gente estar orando e estar em conexão com Deus. Como Paulo fala, da gente orar continuamente. Então, se a gente está perceptiva às nossas sensações, às nossas emoções, nosso estado interior, a gente vai estar sempre em oração. Então, você reflete, está numa situação, te dá uma tristeza. Eu falei, nossa, mas por que eu estou com essa tristeza? Aí você fala com Deus, Deus, Espírito Santo, o que me deu essa tristeza? O que está acontecendo? Às vezes você está no ônibus, ou está em algum lugar, ou um pensamento que veio. Então, o momento de a gente aprender a estar em oração em todo o momento, todo o tempo. Então, a reflexão e essa meditação, ela não evita a gente ter uma ação ou uma responsabilidade pessoal. Pelo contrário, a meditação vai te levar a uma ação muito mais parecida com a ação de Cristo, ou com o coração de Cristo. Por isso é importante a gente meditar, a gente refletir sobre as coisas que a gente está percebendo ao nosso redor, no nosso dia a dia. O item 3 é a terceira etapa sobre a resposta. Qual que é a resposta? Então, a abertura e a ponderação, elas vão nos conduzir para uma resposta. Então, geralmente a nossa resposta, a nossa entrega a Deus, aquilo que Deus falou conosco, aquilo que a gente ouviu de Deus, aquilo que a gente estava preparado para receber. Eu vou para Deus
Se o meu desejo é poder aprender sempre de Deus, em qualquer oração, em qualquer conversa, numa questão, vamos ver se melhora. Então, a resposta... Ai, meu Deus, esqueci de botar o timer aqui. Eu nem sei quanto tempo já falei. Mas tudo bem. Esse tempo. E a nossa resposta seria a nossa entrega a Deus como algo do que Ele falou para nós, algo do que Ele ouviu, do que a gente ouviu de Deus. E muitas vezes, a nossa entrega, às vezes, a resposta vai ser um louvor a Deus, porque você ficou tão extasiado diante daquilo que Ele falou com você, que Ele te revelou dele ou de você mesmo. Às vezes vai ser uma decisão, um quebrantamento, um arrependimento. A sua resposta pode ser um arrependimento de algo que Ele te mostrou. Ou pode ser uma decisão, um descanso, um alívio. Então, vários podem ser as nossas respostas ao que Deus fala para nós na nossa oração, em todos os momentos onde a gente vê que da gente poder estar ligado na presença de Deus. Então, a oração é algo que Deus faz e a gente responde. Nessa resposta é algo que a gente poder responder a isso que Deus mostrou para nós, a isso que Ele trouxe para nós. Então, hoje eu vou falar sobre a contemplação, que é esse momento final. Essas etapas não são assim uma coisa separada da outra, são coisas que acontecem às vezes simultaneamente, mas tem esse momento que você para entender que há esse processo. Então, a contemplação é a gente poder viver nesse estado de oração contínua. É poder ter essa presença compartilhada. De estar com Deus, simplesmente de estar com Ele. E muitas vezes é você poder aprender a observar, simplesmente até observar a natureza. Observar e contemplar, sem ficar racionalizando nada, só contemplar a beleza daquilo. E eu gosto muito de fazer isso. Quando eu ando, tem uma árvore lá perto de casa que agora ela está florida, né? Vocês estão vendo aí o manacá da serra, cor de rosa e branco, tem várias corzinhas lá, né? Tem uma árvore que ela está, gloriosamente florida lá perto de casa. Todo dia eu vou fazer caminhada de oração e eu passo lá para ver aquela árvore. Passo lá e só contemplo. Deus é tão glorioso, Senhor. É gloriosa essa árvore, é glorioso o que o Senhor faz. É tão maravilhoso. Só passo aquele momento de ficar ali, meditando na beleza de Deus. Né? Nem preciso racionalizar que, nossa, que tem aqui, nossa, que aquela parte da árvore. Só olhando e observando a beleza, olhar para um céu estrelado. Né? Então, a gente poder andar, mas nesse estado de contemplação, é onde os olhos estão abertos para se maravilhar com as coisas. E quando a gente se maravilha com as coisas de Deus, é o tempo todo que você pode estar em oração. É o tempo todo. Porque você vai ter olhos abertos para todas as coisas onde Deus trabalha. Às vezes uma criança, às vezes você vê dois cachorrinhos, outro dia vê dois cachorrinhos, eles se cheirando assim, conversando, olhando. Falei, nossa, olha que lindo, eles estão ali conversando, observando um ao outro. Observa o que Deus fez, observa a criação. Aí você vai poder se envolver muito mais com a glória de Deus, com a beleza que está ao nosso redor e ver como somos abençoados, como nós temos um Deus que é bom, que está sempre querendo se revelar para nós de formas tão peculiares. Hoje de manhã eu estava colhendo eu tenho uma horta em casa. Eu estava colhendo da minha Oroponobis. Ela estava tão mochinha assim, uma época atrás estava sem folha nenhuma. Eu falei, nossa, o que está acontecendo com ela, né? Falei, eu preciso trocar você de vaso, né? Aí eu comecei depois a ver na outra semana florindo, estourando um monte de brotinho de folhinhas, né? E hoje fui colher as folhinhas para fazer um suco verde, gente, é bom. Mas eu estava falando, falei, nossa, muito obrigada por essas folhinhas que estão tão saudáveis, né? Estava agradecendo a planta. Eu falei, Deus, o Senhor é tão bom, né? O Senhor sustenta a gente em tantos detalhes, né? Quando você come uma fruta, agradece a Deus. Eu falei, Deus, tem tanto nutriente bom aqui que o Senhor fez.
Deus sustenta toda a criação dele, ele nos sustenta todos os dias. Se a gente tem os olhos abertos para ver essa beleza, como Deus, ele é o nosso provedor constante. Constante. Ele provê o sol que faz o alimento crescer, e por isso a gente tem comida na mesa, se não for, não teríamos. Então, a gente poder apreciar e valorizar, né? Qual que é a sua fruta preferida? Quando você come ela, você louva a Deus. Deus, você fez uma fruta tão gostosa. Nossa, o que você estava pensando quando você fez essa fruta? Porque ela é tão maravilhosa. Quando eu como caqui mole, eu faço isso. Eu fico na janela e falo, Deus, é tão bom isso aqui. O que você estava pensando quando o Senhor fez isso? Né? Para ser algo tão gostoso. Você pensa nessas coisas, você medita. Você poder perceber essa presença de Deus e você contemplar Deus no seu dia a dia. Então, a contemplação vem de uma palavra latina, que quer dizer assim, que é o remetente ao desejo primeiro, o primordial, de união com Deus. Porque essa união com Deus foi ofuscada pelo pecado, pela idolatria, de nós colocarmos outras coisas como mais importante, foi ofuscada. Então, essa contemplação é essa união, esse desejo primordial, né? Começa com esse de querer estar unido com Deus. O templo vem de templum, né? No latim, que fala que é uma parte do céu onde Deus habita, onde Ele tem seu trono. E templo, hoje, a gente sabe que quem tem o Espírito Santo é um templo de Deus. O nosso corpo é um templo de Deus. Por isso, a gente poder parar e meditar, é o tempo de você estar nesse templo com Deus, é você e Deus. E o são vem de um estágio de existência, ação ou processo duradouro. Então, é um estado de existência, muitas vezes, às vezes a gente pode estar num estado de alegria, tristeza, ansioso, é um estado de existência. É uma ação ou um processo duradouro. Né? Muita gente vê maturação, internação, é um processo que leva um tempo. Então, contemplação, então, remete a isso, né? De nós podemos experimentar Deus e esse estado de permanência em Deus, dessa consciência constante da presença de Deus e da nossa existência nele. Em Atos 2, 25, pode pôr lá, Atos 2, 25, fala assim: a respeito dele, disse Davi, eu sempre via o Senhor diante de mim, porque Ele está à minha direita e eu não serei abalado. Davi sempre via o Senhor diante dele. Ele tinha essa noção da presença de Deus. Sempre ele via Deus na presença, que ele estava na presença de Deus. Em Atos 17, 28 diz assim: pois nele vivemos, nos movemos e existimos. Como disseram alguns, movemos e existimos. Isso. Então, de pensar, essa escritura diz, nele nós nos movemos, existimos e vivemos. Quando Deus criou o ser humano, Ele fala que Ele colocou o sopro da vida. Em Gênesis 2:7, Ele fala, Deus fez o homem da terra e colocou nas suas narinas um sopro, um fôlego de vida. Todos os seres humanos têm esse fôlego de vida. Então, por isso que eu falei, quando você para pensar na sua respiração, é esse fôlego de vida que te dá vida. Para pensar que Deus colocou em você, Deus, eu tenho o seu fôlego de vida em mim. No Senhor eu existo, no Senhor eu me movo, no Senhor eu vivo. Então, antes de você... Às vezes, quando você vai parar para ter seu tempo com Deus, ou você andar quando você está andando, pensa, cara, eu só posso estar andando porque eu respiro. Porque você tem fôlego de vida. Você só pode estar trabalhando porque você tem fôlego de vida. Você só está trabalhando, você só existe porque Deus permite que você existe. É um momento que você pode pensar sempre. A gente sempre pode estar contemplando e pensando em Deus.
Então, quando você vai parar para você, quando você quer ter seu tempinho exclusivo, só você e Deus, pare e pensa primeiro, respira um pouquinho, se acalma. Às vezes você pode estar agitado, acalma seus pensamentos, vai se acalmando, vai lembrando sua respiração. Deus, eu tenho o seu fôlego de vida. Essa respiração é que é o seu fôlego de vida em mim. Acalma seu coração, acalma sua mente. Fica na presença de Deus. Então, pensa, quando você for ter seus tempinhos, respira e pensa que você tem esse fôlego de vida. Mas todas as pessoas têm esse fôlego de vida. Só que nós, os cristãos, Deus dá o seu espírito. Você pode mudar o slide, a próxima escritura? Galatas 4:26 fala assim: e porque vocês são filhos de Deus, Deus enviou o Espírito do seu Filho ao coração de vocês, que ele clama, Abba, Pai. Então, nós não apenas existimos, mas nós permanecemos em Deus. Esse é o principal. Nós podemos permanecer por causa do Espírito dele. Então, nós somos hoje diferente do mundo que não só existe, mas a gente existe e a gente permanece nele. Então, como é importante a gente pensar que a gente pode andar num estado constante de oração, aprendendo a gente poder estar aberto à presença de Deus em todos os momentos. Então, que esses tempos que a gente teve sobre oração possam ter te ajudado a você dar um passo diferente no seu relacionamento com Deus, um passo de você se envolver com Deus, um passo de você sair da mesmice e poder desfrutar da oração como algo tão engrandecedor, tão fantástico, onde a gente pode se envolver e aprender e ir para um outro nível de entendimento, de envolvimento e de abertura com Deus. Então, que a gente possa agora estar nos nossos grupinhos, separarmos os nossos grupinhos. Você pode mudar? Para a gente falar compartilharmos umas com as outras sobre essas duas perguntas. De todas as etapas, abertura, ponderação, resposta e contemplação, qual delas mais te tocou e por quê? Qual dessas etapas eu expliquei rapidamente aqui para quem nunca esteve nas aulas, então espero que você possa ter entendido o que é a abertura, a abertura de você poder estar aberto, a receptividade, estar receptivo a Deus, a ponderação de você refletir e meditar naquilo que Deus está falando com você, a sua resposta àquilo que Deus está podendo te dar, ou a contemplação. Qual dessas etapas aí te tocou e por quê? E o que está sendo mais desafiante na sua vida de oração? E o que a gente pode orar uma pela outra nesse grupo? O que a gente pode orar? O que está sendo mais desafiante é a gente poder orar uma pela outra. Podemos ajudarmos umas às outras com oração no que precisa. Sermos um time, sermos uma comunidade que a gente se ajuda e se apoia. Tá bom? Então, só quero terminar com uma oração e a gente já divide nos nossos grupinhos de 3. Tá bom? Grupinhos de 3, você já sabe quem são seus grupos. Você encontra alguém, então, para estar com você, se você não está em nenhum grupinho. Pai querido, muito obrigada por nós podermos estar aqui nessa tarde. Obrigado pela presença de cada um. São presentes do Senhor, podemos ter umas às outras aqui. Um presente do Senhor de podermos dividir e compartilhar, Pai, o nosso coração, podemos receber oração, de nós podermos ter a irmandade que o Senhor nos dá, Pai. Obrigada por esse presente, isso é fruto da sua bondade. Pai, do seu coração, a gente poder ter esse coração que se envolve e que divide os nossos corações e que intercede uma pela outra. Pai, nós estamos juntos nessa caminhada de te conhecer mais, Pai, juntas nessa caminhada até o céu, e de podermos ser, Pai, instrumentos do Senhor de salvação, de anúncio do seu amor e do seu evangelho, Pai. Em nome de Jesus, amém.